Daniela, tudo bem? Tudo ótimo. Daniela, me conta uma coisa. O Brasil está sofrendo, né, com essa onda de calor, na minha opinião, jamais vista, né, na história, um negócio terrível, né? Na sua opinião, os estudos apontam quais são as causas desse calor intenso? Eu acho que mais do que nunca a gente está vivendo o que anteriormente a ciência já vinha falando, né? De que é de fato não mais um momento para a gente conseguir mitigar as mudanças climáticas, mas a gente está entrando num momento em que é somente se adaptar, né? Então a gente está vendo um atual cenário de que as emissões, né? As emissões de CO2, né? O desmatamento e as emissões de todos os gases de efeito estufa, se eles não sofrerem uma queda drástica, né, o cenário ele tende somente a piorar. Tá certo. E nessa situação, por exemplo, o Brasil hoje está vivendo essa terrível onda de calor. Nós fomos avisados pelos cientistas, o pessoal alertou exatamente dizendo que isso iria chegar, não só o calor, mas a questão das enchentes, do tempo frio, de neve, fenômenos que até então a gente não tinha experimentado. O que o Brasil e o mundo estão fazendo no sentido de corrigir essa falha tão grande? Eu acho que nós estamos num cenário em que, principalmente nos últimos anos, né, foram uma série de acordos, convenções internacionais, compromissos voltados principalmente para a política pública, né, nós temos um plano nacional, né, contra mudanças climáticas, para que a gente conseguisse mitigar, de certa forma, todos esses efeitos. Então, por exemplo, o Brasil, né, o nosso grande emissor de CO2 e emissor de gás de efeito estufa é o setor de mudança do uso da terra e florestas, ou seja, desmatamento e degradação florestal, queimadas, né? Então, consequentemente, o nosso primeiro passo tem que ser o quê? A gente precisa fortalecer políticas públicas que estão voltadas ao fim do desmatamento, à valorização da floresta em pé, mas que também estejam voltadas a garantir com que essa floresta em pé também seja um novo meio de consolidar uma economia no Brasil, uma economia mais sustentável, uma economia baseada na bioeconomia, que seja baseada nas cadeias produtivas, nos sistemas produtivos, né, do que a floresta nos fornece, ao mesmo tempo que a gente consegue garantir com que essa renda consiga manter a dignidade das comunidades Daniela, tradicionais e povos indígenas. enquanto você fala, nós estamos mostrando imagens de queimadas e onde você está, que é no Acre, né, é uma região que mais sofre no Brasil com a questão do desmatamento e a questão também das queimadas florestais. Como é que está a situação hoje aí? Essas políticas públicas que você diz, estão sendo implementadas no nosso país? Nós temos políticas públicas, nós recentemente agora, né, tivemos aí uma apresentação do PPCDAM, né, que é um instrumento fundamental para que a gente consiga atuar dentro desse setor. Aqui no Acre, por exemplo, a gente está num processo também de atualização do PPCDQ. No entanto, não é só existir a política, é preciso que haja investimento para conseguir criar os instrumentos necessários para que essa política seja colocada em operacionalização. Isso é, as secretarias precisam ter uma equipe técnica capacitada, né, e uma equipe técnica, né, que consiga, de fato, implementar, consolidar e monitorar a implementação dessas políticas públicas. Isso não está acontecendo ainda? Eu acho que a gente ainda falha muito nesse setor. Eu acho que ainda há, principalmente nos últimos anos, uma desvalorização, né, do que é a implementação dessas políticas ambientais, mas eu acho que a gente está num cenário, acredito realmente que nós estamos num cenário bem favorável. Eu acho que, né, o Brasil tem se destacado mais uma vez na pauta da discussão ambiental e climática. Então, eu acredito que realmente é o momento da gente conseguir consolidar essas políticas, porque uma vez consolidadas, independentemente de qualquer governo, né, a gente vai ter um instrumento que ele é voltado para a sociedade. Tá certo. Daniela, muito obrigado pela sua participação com a gente no Jornal Brasil Hoje. Boa noite e boa semana para você. Para você também, eu que agradeço.